Se você está passando pelo processo de restauração do seu casamento, hoje eu, como uma pessoa que também passou por esse processo, inclusive aqui no meu canal tem um testemunho da restauração do meu casamento, quero te falar que enquanto você fizer do seu jeito, você não vai conseguir viver a restauração do seu casamento. Por muitos anos eu tentei fazer as coisas do meu jeito, porque quando nós estamos passando por esse processo, eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito dolorido, eu sei que a gente olha e fala: Deus, o Senhor não tá vendo o que a pessoa tá fazendo comigo, o Senhor não tá vendo a forma que a pessoa tá me tratando, eu não mereço isso, mas o Senhor vê. Acontece que Deus é tão maravilhoso que Ele usa esse processo para nos moldar. E enquanto a gente não aceita que esse processo não é só para moldar o nosso parceiro, a nossa parceira, mas sim moldar também a gente, o nosso caráter, a nossa forma de tratar a outra pessoa, para que a gente fique mais parecido com Jesus, a gente não vive a restauração completa. Enquanto no meu casamento eu não aceitei que se eu não fizesse como Deus estava mandando eu fazer, se eu não parasse de agir conforme eu queria, como eu achava que era justo, como eu achava que ele merecia ser tratado, e agisse conforme Deus queria que eu fizesse, conforme Deus tinha mandado eu tratar ele, eu não ia viver a restauração. Então, nós somos adultos, né? Todo mundo que é casado é adulto. E a gente tem duas escolhas. É muito simples, são dois caminhos. Mas só um, no final, chega no resultado de ter a restauração do casamento. E isso é muito dolorido, porque eu sei como é difícil passar por isso. Mas é muito claro, ou você faz tudo do seu jeito, ou você leva a pessoa e trata a pessoa como você quer, ou como os conselheiros de Instagram, de Facebook, de qualquer lugar, amigos em volta falam que a pessoa merece ser tratada, ou você vai por esse caminho onde o Senhor diz exatamente como você deve tratar a pessoa, como você deve agir, buscar a tua mudança primeiro, para depois buscar a mudança da pessoa. E só esse caminho, que é onde Deus guia os nossos passos, que vai dar o resultado da restauração. Então hoje, talvez você está vivendo esse processo, seu casamento está muito difícil, vocês estão se separando e você quer viver a restauração do teu casamento. O primeiro conselho mais importante, e é o que eu demorei muito tempo para entender, e é o que eu demorei, como eu demorei muito tempo para entender, eu demorei muito tempo para começar a ver resultado, para começar a ver a mão de Deus agindo no meu casamento, na minha família, que é: não faça mais as coisas do seu jeito. Pode não fazer sentido, Deus mandou você tratar o seu marido bem, mesmo ele te tratando mal, não faz sentido nenhum, não é? Porque a gente tá sendo ali, passando por um processo tão difícil, eles estão falando de qualquer jeito com a gente, estão tratando a gente mal, e Deus está falando: trata ele bem, trata ele melhor do que você está sendo tratada. Era o que Deus falava pra mim. Sabe o que Deus falava pra mim? Deus falava assim: filha, enquanto ele está te tratando assim, eu sou o teu marido, então faz as coisas pra ele como se você estivesse fazendo pra mim. Trata ele da melhor forma possível. E eu demorei, eu resisti muito para fazer isso. Eu resisti muito porque na época que a gente estava vivendo aquilo, era muito difícil para mim entender isso. Mas quando eu comecei a fazer do jeito de Deus, mesmo sem entender, porque a gente não precisa entender na hora o jeito que Deus está mandando, a gente só tem que fazer. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a ver a mudança dentro do meu lar. Então hoje eu não sei o que Deus está te pedindo para fazer, que não faz sentido algum para você. Na sua lógica, não é isso que tem que ser feito, mas Deus está pedindo para você fazer por outro jeito, de outra forma, tratar de outro jeito, não dar na mesma moeda, não pagar olho por olho, dente por dente, nada disso. Faça, porque esse é o caminho da restauração. E é isso que Deus faz, Ele quebra o nosso orgulho, porque isso vai transformar você na pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Então, só para ficar como base a palavra do Senhor, no capítulo 20 do livro de Números, Deus mandou, o povo estava no deserto, tinha saído do Egito, estava indo em direção à terra prometida.
E eles pararam no deserto e não tinha água. E aí o povo começou a reclamar com Moisés, com Arão, e Moisés e Arão foram até o Senhor. E o Senhor deu a ordem para como deveria acontecer, que Deus ia fazer a água sair da rocha. Falou para Moisés: pegue a sua vara, que vara na Bíblia representa autoridade. Então Deus tinha dado autoridade para ele, assim como o Senhor dá autoridade para você iniciar o processo de restauração. Então o Senhor te deu a vara para você iniciar o processo, porque quem acorda primeiro salva a casa toda. E o Senhor falou: pega a vara, pega a autoridade que eu te dei. E falou para Moisés: fale a rocha. Então ela vai jorrar água e vai matar a sede de todo mundo. Moisés estava tão revoltado, tão com raiva, que eu não tiro a razão de Moisés, né? Que é um povo reclamando no seu ouvido 24 horas por dia. Então Moisés bate, golpeia a rocha 2 vezes. Moisés não fez como o Senhor falou, porque para ele não fazia sentido. Como eu vou falar a rocha e ela vai sair água? Eu vou fazer do jeito que, né? Eu vou pegar aqui a minha vara que o Senhor me deu, a minha autoridade, e vou dar na rocha. E aí Moisés não fez como o Senhor falou, porque para ele não fazia sentido. E o Senhor diz, no versículo 13: como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Ou seja, eles não chegariam, eles não entrariam na terra prometida, porque eles não fizeram da forma que Deus falou. Ah, porque Deus é ruim? Porque Deus não queria que eles entrassem? Não, porque Deus viu que eles não estavam preparados ainda para acessar a terra prometida. Então hoje, se Deus está te pedindo para fazer uma coisa que não faz sentido para você, igual eu falei, talvez tratar seu marido bem, servir uma comidinha para ele na hora que ele chegar, mudar a sua forma de tratar ele, mesmo que ele não tá merecendo, faça isso, porque o Senhor está te moldando para chegar na versão, para viver a promessa de restauração da tua família, do teu casamento. Você tem que aceitar isso. Deus é tão perfeito, irmãos. Deus é tão perfeito. É claro que Ele quer restaurar a tua família, né? Uma família que foi firmada no Senhor. Não uma família de adultério, nem de abuso, nem de agressão, nada disso. É claro que o Senhor quer ver a tua família restaurada. Mas Ele é tão maravilhoso, que Ele sabe que se Ele não transformar você, sua parceira ou seu parceiro, lá na frente vocês vão viver de novo tudo isso, porque vocês não foram transformados, vocês não estavam prontos para chegar na terra prometida. Então aceita esse processo e faça do jeito que o Senhor tá te falando para fazer, porque aí sim você vai começar a ver mudança dentro da sua casa. Enquanto você fizer do seu jeito, mesmo que seja a forma justa para você, as coisas não vão funcionar. Amém? Que o Senhor te ajude, porque eu sei como é difícil, eu te entendo muito, muito mesmo. E se você tiver alguma dúvida sobre o processo de restauração, sobre o que aconteceu na minha vida, eu tenho um vídeo aqui, como eu falei no começo, que eu conto o testemunho, mas tem muitas outras coisas que o Senhor me ensinou durante esse processo, que foi difícil, mas pode perguntar aqui nos comentários que eu vou gravar vídeo. Eu vou tentar trazer aqui pro YouTube tudo que eu aprendi com o Senhor. Amém? Que o Senhor te ajude, te dê força e confie no caráter do Senhor. Confie que o Senhor, Ele não vai te pedir uma coisa se lá na frente isso não for produzir frutos bons para você. Amém?